Hoje é dia, gente, da saúde da mulher. Você sabe que na última década, o número de mulheres que conseguiu engravidar após os 35 anos cresceu 84% no Brasil. Porém, a fertilidade feminina, infelizmente, tem prazo de validade. Vamos conferir esse VT. A maternidade é um sonho para muitas mulheres. Mas nem sempre engravidar é um processo fácil. É um momento especial que requer planejamento e responsabilidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora Gabriela Pugliese desabafou sobre suas tentativas para engravidar. Eu tentei engravidar durante 1 ano e 3 meses, com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV, foram muitas tentativas. Todas frustradas, porque quem é mulher, quer engravidar e não consegue, sabe o quanto é frustrante cada mês que não dá certo. Eu não tinha ideia de como isso seria difícil e doloroso. Gabriela foi casada com Erasmo Viana por 4 anos. O término do relacionamento foi rodeado de especulações de traição por parte do marido. Mesmo com a separação, Pugliese falou como vai seguir com os planos de um dia realizar o seu sonho. Terminei meu casamento e antes de chorar, pra vocês terem ideia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha médica e começar o processo de congelar meus óvulos. Porque eu tinha embriões já formados, né? Mas eu não tinha os meus óvulos. E, sinceramente, eu acho isso muito importante, assim. Se eu soubesse como funciona isso tudo, eu teria congelado meus óvulos com uns 20 e poucos anos. Então, você que é nova, um dia quer ser mãe, pensa sobre isso, porque de repente diminui a chance de ter um processo doloroso, sabe? E eu vou congelar agora, já tô no processo, porque eu sou rápida, que eu ainda tenho óvulos bons. Eu ainda tenho o sonho de ser mãe, eu sei que eu vou ser mãe, mas vai ser um dia, vai ser na hora certa, vai ser quando Deus achar. Atualmente, muitas mulheres adiam a gravidez em busca de crescimento profissional e realizações pessoais. Além disso, de acordo com especialistas, 2 em cada 10 mulheres têm dificuldades para engravidar e essa é uma taxa em crescimento. E esse é o caso da Letícia Vieira, a ex-esposa do cantor sertanejo Marlon. Eu me casei, eu tinha 26 anos, por muito tempo a gente curtiu o casamento, os filhos do meu ex-marido eram muito pequenos. A gente decidiu que ia esperar que eles crescessem um pouco mais, porque a gente sabe, né, que até 35 anos, ok. Mas em 2016, a gente planejou a gravidez, né? E na primeira tentativa eu já engravidei. Fiquei 12 semanas grávida, aí o coraçãozinho do bebê parou. Aí, 6 meses depois, eu fiquei grávida de novo, só que dessa vez o coração não bateu. Os 2 foram abortos naturais, né, e retidos. Eu tive que fazer uma curetagem da segunda vez. Aí, depois dessa curetagem, a gente continuou tentando por 2 anos, sem sucesso, até que eu fui a alguns médicos e descobri que eu tinha uma sinéquia por conta dessa última curetagem e também estava com endometriose. Então, eu parti para fertilização in vitro, né? Aí fizemos todos os exames, tudo certo, ganhei a fertilização, tinha uma prima. Aí, quando isso aconteceu, veio a notícia da separação e acabou que frustrando esses planos comigo aos 41 anos. Hoje eu penso em esperar um pouco para poder entender, né? Porque eu não tenho mais indicação para congelamento de óvulos. Tenho as opções de produção independente ou esperar que um grande amor venha, me arrebate e eu acabe engravidando, ou adotar. Tem várias opções, né? Hoje eu não sei te dizer para vocês, né, o que eu faria. Mas eu tô aberta, né, quando eu achar que chegar o momento, a ser mãe da forma que der pra ser. Doutora Patrícia Gonçalves, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje para sanar nossas dúvidas, né, sobre esse assunto. E a primeira delas foi o que nós acabamos de ouvir. O que é sinéquia? Sinéquia
é como se fosse uma trave dentro do útero. Nós temos aqui, inclusive, uma imagem do útero, que nós podemos aqui, no caso, ilustrando uma gravidez nas trompas, né? Uma gravidez ectópica. Dá para isso, melhor. Então, a sinéquia, ela é uma trave que fica aqui no endométrio, dentro do útero. Isso pode ser causado, Pamela, até mesmo por infecções recorrentes, infecções uterinas, endometrites, bactérias que acometem, que sobe por dentro do canal cervical, do canal uterino e que passa a infeccionar, a acometer o endométrio. Com isso, ele forma uma trave, como se ele tivesse colabado. E não tem como, na fecundação, pode até o espermatozoide subir por dentro do útero e fecundar o óvulo na trompa, que a fecundação acontece na trompa. E ao caminhar para dentro esse óvulo fecundado, ao caminhar para dentro do endométrio, ele não consegue se implantar. Então a mulher tem um abortamento espontâneo e muitas vezes ela nem sabe do que aconteceu, por que ela sangrou, se ela estava grávida bem no início. Dúvida sanada, né, sobre esse assunto específico que vimos no VT. E agora eu quero retomar falando sobre a gravidez tardia com uma pergunta da Elisandra que mandou pra gente, que ela quer entender a partir de qual idade a gravidez ela é considerada tardia. Normalmente, a mulher tem deixado mais, né, como nós vimos no vídeo, a mulher tem deixado mais tempo, né, à espera de uma gravidez. Então, a princípio, ela vai estudar, ela vai fazer MBA, pós-graduação ou o que o valha, e acaba deixando para engravidar mais tarde. Mas nós todas temos uma idade, né, uma cronologia, né, biológica, e que o tempo dos óvulos não é o tempo que nós esperamos. Então, normalmente, nós indicamos que a mulher planeje a engravidar antes dos 35 anos. Depois dos 35, ela pode ter alguma dificuldade. Então, ela planeja engravidar no meio do ano e isso não acontece, gerando uma ansiedade. E depois dos 40 anos, então, nós consideramos uma gravidez tardia, né? Se ela é a primeira gravidez, ela vai ser o que nós chamamos de primigesta idosa. A Luciane perguntou pra gente aqui quais são os exames que eu tenho que fazer antes de decidir engravidar, sendo essa uma gravidez tardia. É muito interessante sua pergunta, Luciane. Nós costumamos ter uma rotina de exames, né? Então, além do Papa Nicolau, que é a colpocitologia oncótica, nós podemos viabilizar se a mulher está ou não ovulando, não só pela anamnese, né? Porque a escuta é importante. As informações que o paciente fornece ao médico é muito importante. Então, se ela tem ciclos regulares, de quanto tempo é esse ciclo? Se é de 28 dias, 30 dias. Lembrando a você aí em casa que o mês às vezes tem 31 dias, às vezes 30 dias. Tem ano que tem 28, tem ano que tem 29, o mês de fevereiro. Então, não necessariamente ser no mesmo dia do calendário, mas ter pouco intervalo. Então, o ciclo ovulatório é aquele que vai de 25 a 35 dias. Então, ele varia um ciclo de 25 a 35. Não pode ser menos que 25 ou além dos 35 dias. Não pode ser um ciclo curto, nem um ciclo longo. E ao escutar essas informações, o ginecologista ou o médico de saúde de família vai direcionar essas informações para um exame complementar, se for necessário. Então, para avaliar se essa mulher está ou não ovulando, logo no início do ciclo, entre o 3º e o 5º dia do período menstrual, a contar do 1º dia de sangramento, que é o 1º dia da menstruação, nós podemos fazer um ultrassom transvaginal para ver as formações dos folículos ovulatórios. E com isso, vamos contar. Se tiver mais do que 8 folículos, o ideal é que tenha 12 folículos, essa mulher está ovulando com assiduidade frequente.
Se ela tiver menos do que 8 folículos, então 6, 5, 4 folículos, essa ovulação já não está sendo tão satisfatória. E aí, o que eu posso fazer? Se eu não tenho plano de engravidar nesse momento, há algum método? A gente viu no caso da Pugliese que ela decidiu congelar óvulos. Seria uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Além desses exames, é interessante que se faça dosagens hormonais no sangue. Então, o FSH e o LH, que são os hormônios estimulantes da ovulação, o hormônio antimileriano, que é importantíssimo para nós avaliarmos se a mulher está com os hormônios, que é a produção de células dentro do ovário que estimulam a formação do óvulo. Então, isso é muito importante. A partir daí, então, nós dizemos para a paciente, você está preparada, apta a engravidar. Não, mas eu não tenho um parceiro, eu não tenho um namorado, então eu prefiro congelar os óvulos. E aí ela pode partir para esse estímulo e congelar os óvulos. Quando eu congelo o óvulo, eu paro o tempo? Isso quer dizer que no momento que eu retiro esse óvulo, mesmo que eu vá inseminá-lo, anos depois, ele vai continuar tendo a idade da retirada? É muito inteligente a sua pergunta, Pamela, e muito pertinente. Sim, quando nós colhemos esses óvulos e deixamos ele preparados em congelamento, então sim, esses óvulos vão ter aquela idade que eles foram coletados, porque eles estão sendo preparados, armazenados, congelados, cuidados e vão estar sempre com aquela idade que foram coletados. E esse processo de congelamento é simples? Então, na verdade, tem de se ter um estímulo para a paciente ovular, é um estímulo ovulatório, né, hormonal. Ela vai tomar, exato, ela vai tomar medicações para que ela possa estimular o ovário a trabalhar e formar óvulos. E com isso vão ser puncionados, coletados esses óvulos e aí então armazenados. A punção é sob analgesia, então ela não vai sentir dor. Vai ser puncionado, coletado, direcionado pelo ultrassom. É aquela mesma anestesia de endoscopia, de colonoscopia? Sim, é uma analgesia geral venosa. E aí congelei os meus óvulos. Até qual idade eu posso inseminá-los? Tem limite? Então, na verdade, não. Porque nós vemos por aí muitos casos de mulheres já na pós-menopausa, isto é, já tiveram a última menstruação da vida, né, da mulher, que chama-se menopausa. E assim como a menarca é a primeira menstruação, então quando ocorre a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. E aí muitas mulheres depois da menopausa, pós-menopausa, acabam fazendo uma inseminação. Mas normalmente as mulheres deixam para engravidar ainda durante a menacme, que é o ciclo menstrual, enquanto elas menstruam, por volta de 45, 47 anos. Não fiz congelamento de óvulos, tenho mais de 35 anos, estou com dificuldade de engravidar e ainda não parti para um desejo de inseminação artificial. Tem algum hormônio que pode me ajudar a estimular esse processo? Sim, existem medicações que nós podemos administrar via oral mesmo, não só injetável, mas via oral, que a mulher toma durante o ciclo e estimula a fabricação de folículos ovulatórios. Então, isso pode sim. Então, por ser um tratamento caro, a inseminação artificial, a fertilização in vitro, todo o acompanhamento, as medicações em uso não são de fácil acesso. Nós temos na rede pública hospitais que oferecem esse tratamento. Essa é justamente a pergunta da Gisele Leite. Ela te pergunta se ela consegue fazer tratamento pelo SUS ou só pelo convênio? Não, existe tratamento pelo SUS, só que existe também, por ser um tratamento demorado, que precisa de uma resposta clínica da paciente aos estímulos medicamentosos, então isso leva um tempo e por conta disso existe uma fila. Além do que, o custo não é pouco, não é barato. Então existe uma fila, mas existe sim
recursos na rede pública. A Denise te pergunta quais são os riscos de engravidar depois dos 40 anos. Ela pergunta se o risco é só para a mãe ou também para o filho. Então, Denise, né? Denise. É importante a sua pergunta, Denise, porque de fato existem riscos maternos quando a mulher tem alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, ou quando ela tem hipotireoidismo que não está compensado, alguma alteração de tireoide, ou mesmo hipertensão ou outras patologias que podem acometer a mulher se ela não estiver tomando adequadamente as medicações. Isso é um ponto e que nós temos que acompanhar e, de preferência, preparar esse organismo, esse estado clínico da mulher para que ela possa conceber, para que ela possa engravidar. Com relação ao bebezinho, existe risco por conta da fecundação de um óvulo que já é mais velho do que a própria mulher. Porque, Pamela, nós temos a formação dos nossos óvulos desde o ventre das nossas mães. Então, nós temos, por exemplo, a mulher que tem 40 anos, o óvulo dela, que já foi produzido desde quando ela estava sendo gerada no útero materno, ele tem 40 anos e 9 meses. Com o nosso estoque, Nós então. nascemos com cerca de 300 mil óvulos. E esses óvulos vão se perdendo ao longo da vida. Na adolescência, chega a ser aproximadamente 180 mil. Já na idade que a mulher poderia engravidar, por volta de 25 anos, esse número cai para 65 mil. Isso não quer dizer que nós vamos ter 300 mil ovulações, 300 mil ciclos menstruais. Não é isso. Mas eles vão absorvendo, se perdendo ao longo da vida. E aí sobra um pouco desses óvulos. E por conta disso, esses óvulos também vão envelhecendo conforme a idade da mulher. Então o risco é tanto para a mãe quanto para a criança. Quanto para o bebezinho. A Betinha, ela conta pra gente que ela tem 25 anos e ela não pretende ser mãe tão cedo. Ela pergunta se é recomendável já fazer o congelamento e ela quer saber se o processo é caro. O processo gira em torno, numa primeira tentativa, se tiver sorte de engravidar, nessa primeira tentativa, gira em torno de 15 a 20 mil reais. O do congelamento. O do congelamento. Tá. E todo o tratamento, né? Para a inseminação, a preparação para a inseminação. E depois, esse número vai subindo, esse valor vai acrescendo, de acordo com as necessidades do tratamento, visando o bem-estar, né, e a segurança da mãe e da preparação do óvulo. Então, só para a gente entender, o congelamento é como se eu antecipasse a inseminação também. Ao congelar, eu já fiz a primeira parte, Exato. que é a remoção dos óvulos. Aí depois esses óvulos, eles são fecundados com o espermatozoide, formando o embrião, que a Pugliese falou. Tá Exato, certo, né? tá E certíssimo. depois eles são inseminados. Exato. Então E aí eu tem adiantei um processo. passo. Exato. E é tudo caro. É tudo caro, é bem caro. Mas existem as clínicas especializadas para isso, né, bem como os hospitais do SUS, que são preparados para esse tratamento. Então, quem tem interesse de congelar, o quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Por exemplo, se a Betinha resolve que ela vai para o exterior fazer um MBA, e ela só vai voltar lá pelos 35, 38 anos. E assim é que ela vai pensar numa gravidez, depois que ela se estabilizar no retorno dela. Então, talvez fosse o caminho ela pensar em congelar os óvulos, sim. Muito obrigada, doutora Patrícia Gonçalves. Foi um prazer recebê-la e conversar sobre esse assunto que desperta tantas dúvidas, né? Quem quiser saber mais sobre a doutora Patrícia, o Instagram dela é @dra.patricia_Gonçalves. dra.patricia_Goncalves, né? Exato. Então, Goncalves, você encontra ela no Instagram. Muito obrigada. E eu sei que você volta, né? Porque você está sempre com a gente aqui É um na prazer. Saúde da Mulher. Muito Muito obrigada. obrigada.